Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus tá a gente mais um dia aqui para a gente continuar, né? A nossa jornada aqui espiritual, nossa expansão da consciência, nosso trabalho, né, pessoal? Da espiritualidade. A gente temos que fazer isso, tá? Porque enquanto a gente tem aqui um corpo, um ego, um eu inferior, precisamos equilibrar essas coisas para a gente viver uma vida aqui plena, né, feliz aqui nessa realidade. E com toda dificuldade caótica aqui que existe aqui nessa realidade, tá, pessoal? A gente precisa fazer isso. Por isso que a gente precisa, tá? Você vê que minha garganta, né, ainda esses tempos. Ontem até esquentou, mas depois esfriou à noite, de madrugada, né, pessoal? E a minha garganta tá assim, balanceando, o nariz entupido, tá, pessoal? Como é que tá aí o clima aí na sua cidade, pessoal? Tá frio, tá quente, tá chuvoso? Como é que tá? A gente tá aqui nessa clima de chove, faz um frio à madrugada, tá? Aqui em Salvador, né, pessoal? Bahia, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo aqui, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí que eu vi aí que, nossa, eu postei um, não tinha nem 20 minutos que eu postei o vídeo ontem. Nossa, já tinha muita gente lá visualizando, tá, pessoal? Obrigado você, tá? Obrigado por, como é que se diz? Vocês se dedicarem como é que se diz? A estar esperando o meu vídeo aí, pessoal. Nossa, eu fiquei assim olhando ontem, né? Foi ontem, foi, eu acho que eu postei umas 3 horas para 4 horas da tarde, tá? E eu vi que já tinha gente esperando, já eu postar para assistir o vídeo. Graças a Deus, tá, pessoal? Vocês estão tão desejosos de ouvir essas coisas espirituais, tá? E é isso aí, pessoal. E ontem, né, a gente falou um tema aí, como é o tema sobre. É isso, é muito tema, tá, pessoal? Eu esqueço até o tema que eu falei ontem, né? Mas foi o tema qual foi? O que é o desenvolvimento, não foi? O desenvolvimento espiritual, né? É isso, como é que a gente entrou nele? Quando a gente despertou, você começa a sentir desejo dessas coisas espirituais, de meditar, de orar, tá? Então, é que o espírito está funcionando, impulsionando você para esse desenvolvimento espiritual, tá certo, pessoal? E hoje, tá? Eu tinha falado ontem, né, sobre que eu falei sobre um conceito aí que foi o eu inferior. E tem muitas pessoas que não sabem o que é isso, né, pessoal? Então eu tenho que vir explicar aqui. Eu já expliquei já lá no início, tem vídeos aí meio explicando isso aí. Mas eu vou explicar porque eu creio que tem muita gente nova no meu canal, tá? Muita gente nova, muita gente que não tem conhecimento desses conceitos, né, pessoal? Então ele vai achar que esses conceitos como é que diz? Ele nunca ouviu falar, tá? Mas eu vou explicar aqui, porque aqui não vai ficar nenhuma nuvem negra pairando sobre a nossa cabeça, tá, pessoal? Não vai ficar. Então, o meu tema de hoje
O meu tema de hoje é o que é o eu inferior. Então, pessoal, o que é o eu inferior? O que é isso? É também conhecido como o self, o falso self, né? Pela psicologia, conhecido também como ego, tá? Conhecido como ego, é conhecido como o homem, né? O homem do desejo, né? A Bíblia fala sobre esse eu inferior, tá? Que é uma das partes da nossa personalidade, tá, pessoal? Que às vezes tem frequências não muito boas, negativas. Mas como é que a gente faz para isso? É também conhecido esse eu inferior como a nossa máscara, tá? Para que a gente viva aqui. Então, tem vários nomes que se referem à mesma coisa. Então, esse eu inferior é isso aí, tá? Tanto o self, né, o falso self, porque tem o self verdadeiro, né? Que a psicologia fala. Eu até tô lembrando até do professor quando estava falando isso, tá? E também conhecido na psicanálise como o ego, né? Que Freud fala do ego, né? Que a gente tem. Que é essa personalidade, é essa máscara que a gente cria aqui. Então, você vê que esse vídeo aqui eu vou reunir psicologia, psicanálise, espiritualidade, ainda vou colocar o pensamento da Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre esse eu interior, pessoal? Se você assistir a primeira e a segunda parte, você vai ficar sabendo disso, tá? Então, pessoal, aí eu coloquei uma pergunta também. E por que temos que buscar o equilíbrio do eu inferior? Por que a gente tem que buscar esse equilíbrio, pessoal? Porque não é para matar o eu inferior, tá, pessoal? É buscar o equilíbrio dele. Ele vai sempre estar aí, tá? Essa parte da gente que luta, a gente tem uma parte divina e a parte terrena aqui, esse ego, essa personalidade. Então, sempre vai estar aí. A gente não precisa, como é que de alguns dizem, tem que matar. Não é matar, é um equilíbrio, né? Que você entra, né? Equilibra o seu ego, que você vai dar mais ênfase às coisas espirituais. Você que é um homem que nasceu espiritualmente, despertou a consciência, você vai dar mais ênfase a isso. Não significa que você não tenha ego, mas você tem ego. Mas tem que ter controle, né? O equilíbrio. É isso que a gente tem que chegar. Então, por que temos que buscar o equilíbrio do eu inferior? Para que a gente viva bem, tá, pessoal? Porque se a gente fica só se identificando com esse eu interior, que é o ego, que é o self, é o falso self, né? Se a gente fica se identificando com isso, que é o homem do desejo carnal, a gente não vai levar uma vida boa, tá, pessoal? E é por isso que eu estou aqui para explicar isso para vocês. O que é esse conceito aí? Você sabe o que é o eu inferior, pessoal? Tá dizendo inferior porque já está abaixo, né? Então tá numa frequência baixa. Mas vamos lá. O que é o eu inferior? Vamos lá. Ele fala o eu inferior no contexto da espiritualidade e do autoconhecimento refere-se a uma parte da personalidade humana caracterizada por aspecto negativo como egoísmo, medo, padrões de comportamento destrutivo e desejo imediatista. Então, pessoal, olha, olha, olha
como é que se diz, a característica desse conceito, desse eu inferior que a gente tem, que é o nosso ego, né? Por isso que ele fala que tem a parte egoísmo, que vem do ego, né? Entende? Mas ele fala que o eu inferior no contexto da espiritualidade e do autoconhecimento se refere a uma parte da personalidade humana caracterizada por aspecto negativo, né? Está caracterizada como aspecto negativo, como egoísmo, né? Medo, padrões de comportamento destrutivo, né? Só pensa em destruição, e desejo imediatista, né? Então, por isso que é o homem do desejo também, porque ele tem desejo de imediato, quero logo, né? Então, é isso que é o ego, tá, pessoal? Da pessoa. É essa personalidade humana, né? Que tem um aspecto negativo, tem energias baixas, tá? E a gente precisa controlar. É a nossa máscara aqui. É conhecido também como a nossa máscara, né? Aí ele fala, é o oposto do eu superior. Então, a gente tem o eu superior e o eu inferior, né? Então, é o oposto do do superior, que representa a essência divina e a sabedoria interior. Então, o eu interior que também a gente tem, que é uma parte divina, está na gente, mas às vezes essa parte divina está sufocada por a gente estar dormindo, se identificando com esse eu inferior. E aí você esquece da parte divina, né? O eu inferior pode ser visto como uma fonte de defeito, fraqueza e dificuldade de lidar com a vida. Então, o eu inferior ele tem esse defeito, pessoal. Fraqueza, o ego que a gente tem nesse eu inferior, é a dificuldade de lidar com a vida, tá? Traz sofrimento, a gente fica. Então, quando a pessoa está identificada com esse ego, é isso que acontece, pessoal. Por isso que a maioria dos sofrimentos, quando a pessoa começa a equilibrar esse ego, vai deixando essas coisas do ego e dando ênfase mais às coisas do eu superior, que é a nossa parte divina. Entende? O nosso sofrimento está aqui, ó, nesse eu inferior do ego, tá, pessoal? Que a gente se identifica. A gente só pensa que é isso, tá? Enquanto a gente só pensa que é isso. Aí ele fala, cadê, pessoal? O eu inferior consiste não apenas de defeitos comuns e fraqueza individual, que varia de pessoa para pessoa, mas também de ignorância e preguiça. Então, essa nossa eu inferior tem uma parte, né, que não é só defeito comum que todas as pessoas, mas também é a parte da ignorância, pessoal. Por isso que a gente vai expandindo, vai saindo dessa parte de ignorância, dessa parte inferior. E preguiça também, preguiça de não realizar as coisas. Esse eu inferior, ele deixa a gente estagnado, tá? Leva esse lado de preguiça, entende? Aí ele fala, possui uma vontade muito forte de que nem sempre pode se manifestar externamente e que as coisas e a sua maneira se paga o preço. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Uma vontade forte, né, de se manifestar externamente esse ego, essas coisas. Então, mas você vai pagar um preço por essa, se você se manter no ego aí. É o que está acontecendo com todo mundo. Tem que pagar um preço aí, sofrendo aí, né? Porque você está lançando energia baixa aqui no ambiente, tá, pessoal? E a gente estudou antes, viu que a gente
a nossa pensamento é como imã. Sabe imã? Você já viu imã de geladeira? Ele prende, né? Puxa. Então, a nossa energia é assim. Então, dependendo da qualidade da energia que você está lançando no ambiente, você vai atrair. É por isso que a gente tem que mudar, pessoal, para o nosso próprio bem, tá? Aí ele fala, o trabalho com o eu inferior envolve reconhecê-lo, aceitá-lo e aprender a lidar com ele de forma consciente, buscando transformá-lo em algo mais positivo. Então, pessoal, o nosso trabalho com o eu inferior, a gente tem que reconhecê-lo, né? É uma parte da gente, é o nosso ego, é o nosso eu inferior, é o nosso também conhecido como na, na psicanálise de Jung, né, como a sombra, é a nossa sombra, né, aquelas energias mais densas. A gente tem que reconhecê-lo, aceitá-lo, tá? Não vamos espancar ele, tá, pessoal? É uma parte da gente. Você vai estar batendo em você, tá? Aprender e lidar com ele de forma consciente. Então você tem que estar consciente para colocar limite. E por isso que a Bíblia, né, o ensinamento da Bíblia está fazendo isso com o nosso ego, para que apareça o homem espiritual, o eu superior, o homem divino na nossa vida aqui. Não é o que acontece com a maioria das pessoas, tá? Essa é a prova que muitos estão desconectados do seu eu superior, da sua espiritualidade. Porque veja o que é colocado aqui, as frequências, aqui na realidade, pessoal. Não é frequência boa. Senão o mundo estaria muito melhor, né, pessoal? Mas não é. Então, é a prova de que não estão conectados. Até pessoas que estão no grupo religioso. Ah, irmão Samuel, eu estou no grupo religioso. Ah, tudo bem, você está indo aí para o culto aí do pastor, de quem você, do guru. Você está indo aí, mas você não está melhorando, tá? O ego aí está falando alto. E pior que pega até o seu líder, tá? Esse eu inferior, o ego, ele se identifica, tá? Pega ele. E ele não sabe que ele tem que trabalhar isso aí para transformá-lo em algo positivo, esse ego, tá? Aí ele fala, isso pode ser feito através de introspecção, meditação, terapia e de outras partes que visam o autoconhecimento. Então, oração, leitura das escrituras, trabalhar a nossa espiritualidade. Então, tudo isso vai ajudar a gente a transformar esse ego negativo em algo mais positivo, tá? Aí ele fala, ao lidar com o eu inferior, podemos nos aproximar do nosso eu superior, alcançar um maior equilíbrio e bem-estar. É o que fala, né? Para você se conectar com a sua essência divina, você tem que passar, né, a enfrentar a sua sombra. Então, enfrentar essas energias negativas. Você não é para esconder essas coisas, tá, pessoal? Criar uma máscara. É o que as pessoas fazem aqui. Ela cria a máscara, esconde. Ela não quer trabalhar esse lado. Ela acha, ela quer, todo mundo quer esconder, quer, porque quer mostrar que é bonzinho para outras pessoas. Todo mundo é assim, pessoal, tá? Mas isso é um mecanismo de defesa, né? Porque a gente não quer encarar que a gente tem essa parte na gente e a gente precisa encarar. Ver aonde a gente tem que melhorar, tá? Para você alcançar um maior equilíbrio e bem-estar, tá? Então, você tem que se aproximar do eu superior. Então, dessa parte divina. Que é através das práticas espirituais que ele falou aqui, tá?
É através dessas práticas espirituais. Aí, o que mais? Ele fala, é necessário nos libertar do eu inferior para nos conectar ao eu superior. Então, é necessário a gente se libertar de algumas frequências, né? Muito medo, raiva, ódio, tá? Isso é tudo do ego, tá, pessoal? Então, essas frequências não pode mais, tá? Principalmente a gente que é espiritual, né? Eu sei que tem pessoas aqui, tá, pessoal, que leva a gente a impulsionar a gente entrar nessa frequência. Pessoas ficam fazendo coisa com a gente, falando. A gente, eu sei que isso cria uma raiva na gente, nessa. É isso que o inimigo quer. Tá usando essas pessoas e pode ser até gente da nossa família para deixar a gente nessa frequência com ódio, com raiva, né? Querendo quebrar tudo, querendo, se tivesse uma bomba nuclear, explodia todo mundo, né? Você entende agora porque a raiva está no mundo, nas pessoas? É por causa disso, pessoal. Aí ele fala, encontrar o eu superior, né? Porque a gente tem esse eu superior. Encontra minha luz, meu ser divino interior. Então você encontra a sua luz, encontra o seu ser divino. Quando você encontra, ele entra em conexão. Então, para você se conectar com ele, existem frequências que você tem que fazer aqui, pessoal. Você tem que entrar nessa frequência de amor, de paz, de compaixão, né? Então, você tem que entrar para que você entre em conexão com esse eu. Se você fica no ódio, é por isso que a Matrix sabe disso, pessoal. Ela bota medo, ela coloca briga entre o outro, faz você brigar entre o outro. Então, o próprio sistema leva você a competir com o outro, brigar com o outro, para você começar a sentir ódio. Então, para você não entrar na frequência para se conectar com esse eu superior. A Matrix foi preparada, pessoal, para que você permaneça nesse ego aí, nesse eu inferior. Ela preparou isso. E as pessoas estão caindo na cilada, tá? Porque não estão despertando. E eu estou trabalhando aqui, pessoal, né? Se eu conseguir um que despertar, tá? Se começar a voltar a trabalhar a espiritualidade, se eu converter um, já é uma coroa, um diamante na minha coroa, tá? E por isso que mesmo eu aqui com a voz arranhando, tá? Com dificuldade com tudo, falta de alguns recursos, tá? De tudo, eu estou aqui trabalhando para que alguém desperte, melhore, porque alguém despertando vai melhorar o ambiente dela, tá? Essa é a verdade. Aí o que mais? Para isso, devemos controlar desejo, hábito ruim. Então, tem que controlar, pessoal. É o nosso trabalho da espiritualidade. Comunicando a minha mente, então, falar com sua mente que agora estou no comando. Será que você está no comando? As pessoas dizem, eu estou no comando da minha vida. Tá nada. A Matrix está levando ele, dominando ele aí, e a pessoa inconsciente nem percebe. Aí ele pensa que vai estar no comando quando ele conseguir dinheiro. Não é. Aí que a Matrix pegou, é por isso que está acontecendo dos pastores se desviarem da espiritualidade dele por causa disso, por causa do dinheiro. Você viu ontem eu falar sobre o pastor que confessou que é errado cobrar dízimo de vocês? Mas ele disse que não passa isso por membro dele, tá? Porque ele precisa que os irmãos dêem dinheiro lá para ele manter o prédio, manter a vida que ele tem, né? O carro lá, a mulher lá, manter a regalia lá.
Ele precisa, ele falou. Mas ele sabe o que é. Então, pessoal, nossa, como é que você pode esperar uma coisa sincera de um homem desse, dizendo que é homem de Deus, pessoal, e não é sincero com os irmãos por causa de dinheiro? Então, tá desviado. Desviou, pessoal, tá? Lembra? Eu falei ontem no vídeo aqui, não foi? Aí ele fala, iniciar a transformação convertendo a espiritualidade, né? Seja transformando tendência e hábito negativo em positivo. Então, a gente vai se converter a Deus, a espiritualidade, né? Que ele fala, ou seja, transformar tendência em hábito negativo. Então, é assim que você se converte a Deus, a espiritualidade. Então, se você tem um hábito negativo, você agora passa a trabalhar e ter o hábito positivo. Então, você vai se tornar uma bênção. Então, uma pessoa que fazia as coisas negativas, né, lançava energia negativa, ela agora lança energia positiva. Ela se tornou uma bênção, tá? Por isso que eu agradeço, tá? Vocês estão escrevendo aí, tá, pessoal, nas minhas redes sociais. Nossa, irmão, você é uma bênção, tá? Eu senti aqui o vídeo maravilhoso, tá falando assim, tá? Então, graças a Deus, isso é um espelho, tá? Vocês é meu espelho, pessoal. Se vocês estão sentindo isso significa que eu estou na frequência. Estou na frequência ainda da espiritualidade, tá? Demonstrando essa humildade, sinceridade, vocês estão sentindo. E isso estão abençoando você. Por isso vocês estão, nosso vídeo maravilhoso, irmão. Você é uma bênção, não? Você, nossa, gostei muito, eu estou sendo abençoado pelo seu vídeo. Tem muita gente escrevendo isso nas minhas redes sociais. Obrigado aí vocês, tá? Espero que vocês continuem, tá? Eu sei que não é fácil, tá? A gente continuar essa jornada espiritual, mas é isso, pessoal. A gente que é espiritual, a gente tem que continuar, tá? Então, a gente vai transformar essa tendência, esses hábitos negativos, que é o hábito do eu inferior, né? Do ego, em um comportamento, um hábito positivo. É isso que é o trabalho da nossa espiritualidade. A gente tem que melhorar, pessoal. Porque senão a gente está perdendo tempo. Se a gente não melhora, então. É por isso que eu falei ontem, né? Pessoas com 20, 30 anos, 40 anos em um grupo, mas ela não melhora. Está mentindo, está fazendo coisa errada, mutreta. Tá? Você está se tornando uma bênção ou uma maldição para as pessoas? Vocês estão abençoando as pessoas ou amaldiçoando? Entende? Analise você, tá? Aqui é para tomar consciência. Ele fala, meu eu inferior é um obstáculo à minha evolução. Então, se você fica atrelado muito ao eu inferior, ele vai ser um obstáculo na nossa evolução, pessoal. Impedindo-me de seguir meu caminho. Então, impedindo o quê? Impedindo a sua consciência de expandir. Seguir o caminho dela de expansão da consciência. Então, por isso é isso que a Matrix, pessoal, quer manter você preso até lá do ego. Então, ele coloca o ego, as coisas do ego. Então, o dinheiro, pessoal, é uma coisa da Matrix para inflar o ego. Olha a pessoa que tem dinheiro, como ela se comporta nessa realidade. Olha aí, pessoal, quem tem posição aí. Você sabe quem sou? Você sabe quanto eu tenho no banco? Você sabe, eu sou fulano de tal. Então, o dinheiro foi colocado dessa maneira e o ser humano estão entrando aí no jogo, estão caindo no ego. Está impedindo a evolução da consciência dela. Tá?
Porque você tem que ter consciência de saber lidar com essas coisas. Com o dinheiro, tá? Não está apegado, atrelado a isso aqui. É por isso que o homem espiritual, né, o apóstolo fala e disse, ele não se apega a essas coisas do mundo, né? Nada torcemos para esse mundo e nada podemos levar, né? O homem espiritual, ele vive não pelo que ele vê, mas pelo aquilo que ele não vê, pela fé. Entende? É o homem espiritual. Enquanto o homem não é espiritual, ele não tem essa visão. Por isso que não entende a Bíblia. Por isso que não entende o que os apóstolos estão falando. Não entende. Tá? Aí ele fala, guiado por uma força negativa. Então, o eu inferior, você vai ser guiado por essa força negativa. Que é o egoísmo, né? Muita coisa, ódio, né? Tudo do ego, né, pessoal? Do eu inferior. Ele cria um obstáculo no avanço espiritual e autenticidade. Então, vai criar um obstáculo para que você não avance espiritualmente e que você não tenha autenticidade, então não tenha verdade. Você cria um eu falso. Então, por isso que é o falso self, né? Você cria uma personalidade falsa. Não é o seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu é o eu superior, o eu divino. Entende? A gente cria para viver aqui. Então, são a máscara que foi colocada na gente, tá? E a gente precisa se despir dessa máscara, começar a mostrar nossa essência, nosso eu verdadeiro. Essa é a dificuldade, tá? Da gente que é espiritual, tá? E a gente tem luta com o nosso eu inferior. O apóstolo Paulo teve essa luta. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, a luta, ele disse, é o pecado que habita em mim. Então, ele disse que era o pecado que habitava nele. Que vem desse eu inferior, pessoal. O ego dele, ele estava tendo essa luta. E todos nós temos, tá? Quando a gente desperta o nosso lado eu superior, o lado espiritual, né? O lado divino, então começa essa batalha. Então, quando é que a gente vai trabalhar para se desvencilhar desse eu inferior? Quando a gente desperta o nosso lado espiritual. Entende? Porque quando a pessoa não desperta, está dormindo, ela está fazendo coisa aí, pessoal. Ela não tem aquele sentimento de que fez nada errado, ela está aí. Está jogada ao léu, tá? Está no ego aí, praticando as coisas do ego. Aí ele fala, sobre a influência do meu eu inferior, meu ego governa, ditando ações, escolhas alimentares, compra, enfim, tudo para satisfazê-lo. Então, é por isso que as pessoas ficam viciadas, principalmente mulheres, né? Viciada em compras, né? Tem até pessoas que estão fazendo terapia por causa disso, pessoal. Porque ela está comprando isso, tem dinheiro, né? Pensando que vai suprir aquela necessidade dela. A mulher fica triste, aí eu vou lá comprar isso, aí eu vou comprar um batom, aí eu vou fazer meu cabelo, aí eu vou fazer minha unha, eu vou não sei o quê. Tá? E tá pensando que vai satisfazer o desejo. O ego nunca vai ficar satisfeito, pessoal. Ele sempre vai querer mais. Mas, eu não tenho, eu quero mais dinheiro, eu quero. Por isso que o rico, tá? Ele mesmo ele tendo muito, ele não reparte com ninguém e sempre está querendo mais, sempre está querendo tirar algo de alguém. Isso é um ego fortíssimo, tá? Então, se você fica aí no eu inferior, é o ego, né? É o ego que governa ditando a sua escolha.
procurando tudo para satisfazê-lo, esse eu inferior, esse ego. Essa influência gera vaidade, orgulho, prepotência e outras tendências negativas. Então, é essa bagaceira aqui que muitos estão transmitindo. Agora as pessoas estão tão no ego, acham isso normal, pessoal. Sabia? A maioria acha essa frequência de vaidade normal, orgulho, prepotência, né? Nossa, até no meio religioso, até os líderes são prepotentes. São tendências negativas. Está fora da espiritualidade. Está fora. Porque o eu superior ele vai demonstrar amor, humildade, mansidão. Ele vai mostrar outra vertente diferente dessa. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, o eu inferior é criado de atitude e sentimento negativo. Então, é isso, tá? Que se volta contra nós mesmos, contra o outro. Então, contra o eu superior, o eu divino. Então, se volta contra ele. E que decorre da nossa separação egocêntrica e realização à totalidade da vida. Então, isso acontece, tá? A gente está se separando do nosso eu divino. Então, o que é que a espiritualidade vai fazer um equilíbrio isso aí e transformar as energias negativas do ego em positiva. É isso que é o despertar para trabalhar isso na gente. A gente melhorar esse nosso lado. Porque todo mundo tem, pessoal. Todo mundo é uma bomba relógio, tá? Tá explodir aí, tá? É isso que a gente é, pessoal, tá? E por isso que a gente precisa trabalhar. Entende agora por que a gente trabalha a espiritualidade? Aqui não vai faltar nada para você. Então, é a minha pergunta. E por que temos que buscar o equilíbrio do eu inferior? Porque para ele não trazer sentimento negativo que vai se voltar contra nós. Vai se voltar contra nós, né? Vai fazer com que a gente se separe egocentricamente da realização da totalidade da nossa vida. A gente está vivendo uma parte só da nossa vida, a parte do ego. A gente está vivendo a parte divina, não está colocando. Entende, pessoal? Eu lembro lá do professor falando do o falso self e o verdadeiro self, né? Então, ele falando que as pessoas tinham que chegar ao equilíbrio para voltar ao self verdadeiro, tá? Porque a gente está nesse falso self, que é o nosso eu interior, que é a nossa máscara, o nosso ego, é todas essas coisas, tá? Então, aqui eu estou unindo psicanálise, psicologia, já eu até uni a psicologia de Jung, né? Que é o lado sombra da gente. Então, estou unindo tudo aqui, pessoal, tá? Esse vídeo aqui vai dar o que falar, tá? Mas é isso. Vamos botar para você entender tudo, tá? Aí ele fala, tomar consciência, tem que tomar, tá, pessoal? Não tem como. Tomar consciência dela, então, do eu inferior, não é ceder a ele. Então, não é ceder. Para encarar, é preciso tirar a máscara para a admissão honesta do que está errado e precisa ser mudado. É isso que eu fico falando aqui, pessoal. Quando eu coloco um erro aqui de um pastor, de um líder de qualquer grupo aqui, tá? É para consertar essa máscara, consertar esse erro, pessoal. O ego, porque eu tô vendo que aí tem ego aí. Tá vendo? Aí tem ego, entende? Então, a máscara, como é que se diz?
É preciso tirar a máscara, tirar essas máscaras. Então, a máscara é o quê? É o eu inferior. Então, você começar a mostrar agora a sua verdadeira essência divina, sua verdadeira imagem. E é isso que Deus quer, que a gente transmita a imagem como filho de Deus. Que a gente perdeu, né? Na hora que Adão lá, né? Você sabe, né? Ele caiu, a gente perdeu essa imagem e a gente precisa voltar essa imagem espiritual. Entende? Então, é você admitir as coisas honestas, né? As coisas certas. E as que tá errado precisa ser mudada. Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? O que mais? Ele fala, todos nós possuímos alguma parte de nós mesmos que procuramos esconder do mundo. Então, é isso, né? É as nossas bagaceiras, né, pessoal? Todo mundo tem, eu tenho, você tem, tá? A gente tem essas bagaceiras. Aí ele fala, dentre os diferentes aspectos da nossa personalidade, que ocultamos por debaixo de nossas máscaras. Então, por debaixo do eu inferior. Um deles ganha destaque, é a destrutividade. Então, a gente tem isso também. Apesar de tentá-lo mantê-lo em segredo, escondido, exclusivo de nós mesmos, todos nós possuímos uma parte destrutiva, né? Energia negativa, né? Que acaba por causa do sofrimento para nós mesmos e para os outros. Além de trazer sofrimento para a gente, pessoal, a gente vai transmitir essa destrutividade, essa negatividade para os outros, pessoal. Tá? A gente vai transmitir isso para os outros. Aí o que mais? Ele disse nós mesmos e para os outros, né? São pensamentos, sentimentos. Então, o que são essas coisas destrutivas? São pensamentos, sentimento, impulso relacionado a ódio, crueldade, insensibilidade, medo, isolamento, auto-boicote, sentimento de superioridade, aí ó, é o que tem pegado aí líderes, tá? Negatividade, então aquelas pessoas que entram na negatividade, pessimismo, né? Resistência, então aquele que tem resistência a praticar as coisas boas. Então, olha que bagaceira é esse eu inferior, pessoal. Esse nosso ego. É uma bagaceira. E a gente precisa equilibrar essas energias, tá? E se livrando dela, começar a colocar outro tipo de sentimento, né? De pensamento. Então, mudar o pensamento bom. Tá com pensamento negativo, mudar, né? O que mais? Sentimento que está surgindo ruim, a gente tem que tirar ódio, raiva, tudo da gente. Então, esse é o nosso trabalho, tá, pessoal? Aqui da espiritualidade, tá? É fácil, irmão Samuel, é fácil isso. É de um passe de mágica. Ah, eu vou para a igreja, aceitei Jesus, pronto, acabou. Não é assim, tá, pessoal? Isso é um engano aí que os pastores estão fazendo com você. Isso é continuamente, tá? É a nossa espiritualidade. A gente vai se achegando a Deus quando a gente vai melhorando a nossa frequência, o nosso pensamento, aí a gente vai se chegando a Deus. E não é fácil. Nessa caminhada, a gente enfrenta aqui dificuldade, pessoas aqui, consciências perturbadas ainda, vai perturbar você, vai tirar você do equilíbrio. Então, é por isso que a gente encontra dificuldade aqui. O inimigo começa a usar essas pessoas para atacar a gente.
Então, a dificuldade vem por aí. Não é fácil. E a gente tem que lutar contra o nosso desejos, tá? Essas coisas, esses pensamentos, a gente tem que lutar. Então, é uma luta interna e externa também. Não é fácil, né, pessoal? É difícil ser espiritual, tá, pessoal? É difícil ser espiritual, mas é o nosso caminho que Deus escolheu para a gente, tá? A gente, quando desperta, a gente não pode voltar mais atrás, pessoal. É daqui para agora. Agora você tem que enfrentar todas as coisas aqui, tá? Aconteça aqui, pode acontecer tudo e a gente vai ter que enfrentar. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a frequência, perder a chance, perder a nossa coroa, a coroa de vida eterna. A gente não perder. Porque é isso que o inimigo está trabalhando, para a gente perder isso. É difícil, né? Entende como não é fácil ser espiritual, pessoal? Então, aí ele fala, ele existe e atua muitas vezes de maneira indireta, ao desperto da nossa vontade consciente. Então, a despeito da nossa vontade consciente. Então, a pessoa está trabalhando nas pessoas no inconsciente, indiretamente, tá? Porque a pessoa não está consciente, né? Ele fala nas cores energéticas, então, trabalha no nosso chakra, né? Estes elementos são designados como o eu inferior ou o falso self. Então, é isso, tá? Eu disse que eu ia unir aqui psicologia, psicanálise e espiritualidade junto. Tá tudo junto e misturado, tá? Ah, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, o eu inferior é uma essência, em essência, é uma desconexão com a nossa realidade mais profunda. Então, o eu inferior vai fazer com que você esteja em desconexão, esteja desconectado da sua realidade mais profunda. Então, da sua espiritualidade. Está fora. Se você fica no eu inferior, no ego, está fora da espiritualidade. E tem gente que permanece isso nessa frequência há anos, tá, pessoal? Anos aí nessa frequência. Porque a gente que é desperto, né? A gente erra, a gente tem nosso erro, né, pessoal? Dá aquela deslizadinha, mas a gente, nossa, não, isso não, isso não é correto para a nossa espiritualidade. Então a gente volta para a frequência, pede perdão, começa a trabalhar, orar, entrar na frequência. A gente faz isso, que a gente que é espiritual. E as pessoas, pessoal, que estão dormindo, elas estão fazendo aí, ó, estão agindo aí, não tá nem aí pedindo perdão, pedindo, não tá nem aí. Tem de estar ficando mais longe, desconectada da espiritualidade dela. Ele fala, ele, né, o eu inferior, se manifesta nas diversas formas de negação do fluxo da vida. Começa a negar, né? Fluxo da vida, que é a energia superior, né? Da expansão e do prazer, entende? Vai ficar negando. Em geral, sua expressão não é direta, mas sutil. Nos mantém um estado de isolamento e de quebra da conexão em relação a nós mesmos e ao outro e ao mundo. Então, quebra essa nossa relação com o nosso eu superior, nossa espiritualidade, e a gente fica desconectado tanto da gente quanto do mundo. A gente não ama as pessoas que estão ao nosso redor. Está desconectado. Nossa, pessoal, e quantas pessoas estão assim, pessoal? Sinto muito, tá? Mas eu estou trabalhando aqui, tá duro, com dificuldade que eu encontro aqui,
para ver se alguém desperta isso. Aí ele fala, o eu inferior está em atuação, por exemplo, quando inconscientemente sabotamos nosso próprio bem-estar. Então, quando você está sabotando você mesmo, o eu inferior está trabalhando aí, tá, pessoal? Não faça isso. Você tem que sair desse ego. Por isso que você tem que sair, porque ele leva a gente a sabotar a gente, pessoal. Fala que a gente não pode, que você não consegue, você não é nada. Principalmente, tá? Pessoas que são de baixa renda, tá, pessoal? Aqui na realidade, mostra para ele uma realidade e ele começa a acreditar nisso. É o quê? É o propósito da Matrix para manter você naquela frequência. Então você começa inconscientemente, começa a sabotar você. Quando ainda que de forma camuflada. Então, isso é uma forma que você nem percebe, é uma forma inconsciente. Impomos e nos submetemos a relações de poder, de violência, né? A gente se submete a isso. Quando insensibilizamos a relação, a dor do outro, não está nem aí para a dor do outro, e a nossa própria dor. E também a gente não analisa nem a nossa própria dor. É difícil, né, pessoal? Mas é isso que está acontecendo com as pessoas, tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Vamos lá. Aí ele fala, quando evitamos entrar em contato com o eu inferior, estamos apenas empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Então, é isso, né? Você já viu aquela pessoa que limpa a casa e aí joga a sujeira por debaixo do tapete? É o que a gente faz quando a gente não quer olhar para esse lado sombra, essa máscara, esse eu inferior, esse nosso ego. A gente não quer olhar para isso porque a gente sabe que isso aí é algo que não é aceitável aqui na realidade. Mas inconscientemente vocês estão colocando essa energia aqui nessa realidade. A maioria das pessoas. E não estão percebendo. Por quê? Ele não está procurando curar aquele lado, encarar aquele lado para curar, para trabalhar aquele lado. Ele está fazendo varrendo por debaixo do tapete. Você pensa que quando você joga, aquilo vem com mais força ainda, tá? Aí ele fala, é o que Freud fala que é como é que se diz? O recalque, né? As pessoas recalcam aquelas coisas que ele não quer cuidar. Por isso que na terapia você tem que cuidar disso aí. Dessas coisas aí do eu inferior, desse recalque aí. Você tem que cuidar disso. Tá? Aí ele fala, a repreensão de nossa crueldade não faz com que ela desapareça. Então, né? A gente tem uma parte de crueldade e não vai desaparecer se a gente não começar a trabalhar, começar a colocar a parte divina, o bem na nossa vida. Não vai, tá? Você não vai ser curado. Aí ele fala, de fato, qualquer elemento da nossa psique, o qual negamos, o reconhecimento irá se manifestar de maneira tortuosa, indireta e destrutiva. Então, ele vai se manifestar de modo inconsciente. Quando vê, você está agindo, se sabotando de modo inconsciente e sabotando as outras pessoas de um modo inconsciente. Você não está nem percebendo que é o eu inferior agindo aí, o seu ego agindo, tá? Você não vai perceber essas coisas. Você está, como é que se diz? Você está de uma forma indireta, sem perceber que está colocando essa energia. Aí ele fala, apartando este elemento da nossa consciência, podemos nos capacitar de lidar com ele, eventualmente transformá-lo, né,
Então, quando você toma consciência, né, você pode trabalhar, se capacitar para lidar com esses energia e transformar ela em energia positiva. Quando vive em nossa sombra, aí ó, a sombra foi o que Jung falou, né? De forma camuflada, então de forma escondida, né? A maioria esconde, né? Que ela tem erro, né? Por isso que João fala, né? Se a gente disser que não temos pecado, né? Nos fazemos mentirosos. Não existe verdade na gente. Então, a gente tem que reconhecer, pessoal, que tem coisas negativas na gente, tá? Tem coisas erradas que a gente precisa mudar. Tá camuflada lá, você tá escondendo. Principalmente quando você vai para um grupo religioso, você quando é religioso, então você esconde aquilo. Você quer, namastê. Aí o outro é lá da igreja evangélica, aleluia, glória a Deus, né? Aí o outro é de, oh, amém, glória a Deus, né? Fica escondendo, eles colocam essa máscara, né? Camuflada, mas que de uma maneira indireta, porém não menos destrutiva, pois tem a proteção de nossa máscara. Então, colocamos a máscara, mas inconscientemente você vai estar liberando aquela maldade, aquelas coisas que é do nosso eu inferior, nosso ego, nossa sombra. O que mais? Nosso self, falso self. O que mais? Nosso homem do desejo, o homem carnal. Tá? Dê o nome que você quiser dar, tá, pessoal? Aí ele fala, muitas da maioria das manifestações sombrias da humanidade foram penetradas por pessoas que acreditavam estar fazendo bem. Então, é muitos que pensam que estão na religião, que estão fazendo bem, mas está fazendo mal às pessoas. Olha aí, pessoal. A maioria das pessoas que fizeram mal a outras pessoas eram de grupo religioso. Entende? É sério. Essa não é brincadeira, tá? Aí, cadê onde a gente parou aqui, pessoal? Foram penetradas e fazendo bem, cega pela justificativa de suas máscaras. Então, muito cega por causa de suas máscaras, tá? Vamos parar aqui, tá, pessoal? Cadê? Deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei? Cadê? Muito por causa de suas máscaras. Cadê? Saiu aqui? Aqui, paramos aqui, pessoal. Na nossa máscara, eu vou parar, já é 58 minutos. Eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Para a gente continuar essa segunda parte, tá? Então, até a segunda parte.